Reisores e donzelas, eu sou o Felipe. Eu sou o Gustavo e esse é o segundo The Brother XD. Ok, o tema de hoje foi sugerido por um amigo meu, o BH, e realmente tem sido uma dúvida comum, a questão sobre notebook ou ultrabook. Eu vou dar um breve histórico sobre os notebooks, a evolução e tudo mais. Desde o personal computer, a ideia dele, a ideia central dele era trazer o computador mais para sua vida, para o seu trabalho, para sua escola, você poder transportar ele. Só que os notebooks, primariamente, foram criados, só que eles eram muito grandes, muito pesados e houve necessidade de mudar, de transformar essa ideia, melhorar essa portabilidade desconfortável. Então, em razão disso, na década passada foi criado o netbook. O netbook era como notebook, só que com a carcaça menor, Uma tela de 10, de 11 polegadas. só que com processadores de menor desempenho, com um teclado menor, o que Gerou mais desconforto, muito ainda. mais desconforto. Embora ele seja leve, pequenininho, mas é desconfortável. Tem que saber trabalhar com ele. Até mesmo porque não adianta você ter um netbook e você tem que ficar carregando junto um teclado pra você ficar confortável no teclado, carregar um mouse a mais, entendeu? Numa telinha pequena. Não virou muita coisa não. Então, veio a segunda geração dos processadores Intel, o Intel Core i3, i5 e i7. A segunda geração dele veio com um propósito especial, os ultrabooks. Os ultrabooks são uma ideia proposta pela Intel, de fazer um notebook mais portátil. Os ultrabooks, eles, assim como os notebooks, eles possuem uma alta performance, uma tela maior, um teclado mais confortável, porém eles são mais leves e mais finos. Como foi feito isso? Eles eliminaram o drive de disco, o gravador e leitor de CD e DVD, que ele ocupa muito espaço na carcaça. Eles utilizam de curvas para deixar a aba mais fina. Ele fica assim a grossura do notebook com um drive de disco. Já o ultrabook já é mais fininho. Ele fica bem mais fino. A questão de conexão, não precisa de 15 USBs, coloca uns 3 USBs. A questão de conexão. Os ultrabooks, eles utilizam a unidade de armazenamento em flash, o SSD conhecido. O SSD, ele é bem mais rápido que o HD, porque ele não necessita não tem uma parte mecânica, memória eletrônica. Não é igual a memória RAM, mas ela é parecida, uma memória em flash. Como a própria Intel diz, os ultrabooks são ultra finos, ultra leves e ultra rápidos. Mas aí vem a pergunta, por que eu vou comprar um notebook quando um ultrabook é tão bom quanto? A questão é o preço. O preço, por toda essa portabilidade, tecnologia e tudo mais, sai a um custo meio salgado. Nos Estados Unidos sai tipo uns $1.200 por aí. Já no Brasil ele sai por R$3.000. R$3.000 porque há empresas menores, empresas mais novas no mercado que trabalham com ultrabooks de R$2.500, R$2.300, que são um pouquinho menos potentes que os das grandes empresas, que são mais caros, chegando a R$4.000. E mais, passando disso, o preço inicial, por exemplo, de um ultrabook Dell, XPS e tudo mais, ele passa dos R$3.000. Acho que, se eu não me engano, é R$3.500 aquele ultrabook XPS da Dell. Tá, mas pensa, se eles desenvolveram uma tecnologia para o ultrabook, e se a gente pegar essa mesma tecnologia e colocar no notebook? Exato, isso foi feito. E agora os notebooks de alta performance estão muito melhores, tá? A ideia do SSD é usada em alguns notebooks, embora ela seja mais para ultrabooks, porque o SSD é muito caro e ele não tem um armazenamento muito grande. Os notebooks de última geração, eles vêm com um grande avanço nas placas gráficas, deixando com os processadores tão potentes e uma placa gráfica unida na carcaça, já que o processador ele é menor, o espaço na placa vai ser menor, você consegue inserir placas de vídeo na placa-mãe, ficando muito melhor. Então os notebooks têm abusado disso e esse é a grande vantagem dele, o gráfico.
Os notebooks são bem melhores, o processamento fica mais leve. Agora voltando ao tema geral do nosso vídeo. Notebook ou Ultrabook? A resposta é o chato depende. Depende do que? Depende do dinheiro disponível para gastar, depende do tipo do seu uso para um Ultrabook ou um notebook, né? Depende da necessidade, da portabilidade. Bom, para discutir tudo isso a gente preparou uma tabela de comparação. Temos um computador móvel, como um laptop, obviamente precisa de portabilidade. A questão é, quanto você precisa dessa portabilidade? Os notebooks, eles possuem em média de 3,5 quilos, assim, aqueles de alta performance, aqueles pica das galáxias. Eles são mais pesados, sim. Os Ultrabooks possuem cerca de 1 quilo. O peso é bem mais leve. Mas a questão é, 2,5 kg vai atrapalhar o seu dia? Outra coisa, a carcaça em alumínio. A carcaça dos notebooks de alta performance não estão sendo mais em plástico, porque o plástico aquece, ele torna maior. Então o alumínio fica mais simples para dissipar o calor e a questão de peso diminui um pouco também. Portanto, se você precisar de algo realmente leve, você vai precisar de um Ultrabook. A questão da portabilidade. Ambos possuem telas de 14 polegadas, 13 polegadas, cabe a você escolher. O Ultrabook ele não tem telas menores igual os netbooks, eles têm telas de Full HD em 13 polegadas. Entendeu? Agora potência. Os Ultrabooks vêm com processadores Intel Core i3, 5 ou 7, de segunda ou terceira geração. A geração mais nova. E por isso um grande desempenho, assim como os notebooks de alta performance. Há os notebooks que utilizam processadores AMD. Um pouco da diferença entre Intel e AMD. A Intel ela possui uma trava de aquecimento, mas possui um grande processador, mas ele trabalha muito bem. Mas a AMD ela é feita para rodar o máximo. É uma diferença. O Intel, se você tem um processador Intel, ele vai chegar num ponto que ele trava. O processador AMD ele vai rodar no máximo que ele puder, vai durar um tempo, ele vai rodar até queimar. Portanto, ele chega num desempenho muito melhor, com risco também. Outra coisa é quanto à placa gráfica. A AMD possui grandes placas gráficas. Quando você vai comprar um notebook e você encontra um Intel HD Graphics, significa que é a placa on-board, ou seja, é do seu próprio processador. Está dentro dele esse processamento gráfico. Quando você compra um computador com Intel i alguma coisa, e com esse Intel HD Graphics com placa gráfica, na verdade é uma placa on-board. Então não é a off-board, não vai ter memória dedicada, vai ser uma memória compartilhada. Não vai ser só para o gráfico. Ficou. Quanto ao clock, os processadores de segunda geração Intel i5, eles trabalham acho que 2.5 GHz, é rápido. O i3, aqueles menores, trabalham com 1.7, 1.9 e aqueles dual core, Celeron, trabalham com 1.6, 1.3 GHz, sabe? O i7 eu vi, o i7 terceira geração, ele chega a 4 GHz, é bem rápido. Para comparar. Outro ponto a comentar é a memória RAM. Embora os notebooks com 2 GB de memória RAM você encontra bastante por aí, não se iluda. 2 GB de memória RAM é de baixa qualidade, já que ele é o mínimo para rodar o Windows 7 em base de 64 bits. Já os notebooks de alta performance são de 6 GB, 8 GB, 12 GB de memória RAM. 8 GB igual ao PlayStation 4. É magnífico. Magnífico. Os netbooks são de 2 GB, 4 GB no máximo. Já os ultrabooks são de 6 GB pra cima, chegando a uns gigantesco de muita alta performance de 16 GB. Tá bom? Seria, pra mim, pelo menos pra mim, o máximo.
Ninguém vai usar mais que isso. Igual aquele Mac Pro. O Mac Pro tem 64 GB de memória RAM. Meu, 64 GB de memória RAM é o HD do seu MacBook Air. HD não, SSD. O armazenamento dos Ultrabooks é baseado em SSD. Mas nem por isso ele vai ser puramente SSD, o armazenamento em flash. Por quê? O SSD ele não tem uma capacidade de armazenamento tão grande ainda. Tem sido investido em tecnologia para aumentar essa capacidade, mas nem por isso a gente chegou em grandes resultados. Então, Um SSD caro, você vai pagar para ter 750 GB, por exemplo. Então, as empresas utilizam a ideia de fazer um sistema misto, onde utiliza HD e o SSD. Um HD, você coloca um HD de 1 TB, 2 TB, alguma coisa assim, para você ter uma grande capacidade de armazenamento, e coloca o SSD no valor menor, sei lá, 32 GB, 64 GB de SSD, para você trabalhar com aquele instant on, que é a inicialização rápida. Em 3 segundos seu PC está pronto para uso depois da hibernação. Liga em 7 segundos. Sim, isso acontece graças ao SSD. Como que é feito isso? Para você fazer isso, o sistema ele é carregado no SSD, os arquivos mais importantes e mais úteis ficam no SSD, enquanto o resto fica tudo armazenado no HD. Quando você vai iniciar o computador, ele vai puxar primeiro o que tem no SSD, que é muito mais rápido. Então ele puxa do SSD e aparece rapidinho. E ele fica pronto para uso rápido. E depois ele vai puxando do HD para SSD. Fica mais rápido. É a mesma história que a gente faz com a memória RAM, só que no SSD. Então, mas e a memória RAM, como que ela fica nisso? Ela trabalha exatamente para trabalhar entre o SSD e o processador, porque ela é mais rápida até aquilo. Mas ela é volátil. Tanto a tela dos notebooks quanto as do Ultrabooks são de mesmo tamanho. 14 polegadas, 13. Embora alguns notebooks tenham 15,6 polegadas, 15 polegadas, até 17 polegadas, aqueles mais fodões. E essas telas são normalmente em qualidade Full HD, embora haja os mais baratos. E há também alguns notebooks com tela de LED, touchscreen, teclado retroiluminado, que são essas qualidades de aparência do notebook. Convenhamos que ter uma tela de 17 polegadas não é algo muito confortável. Você está buscando portabilidade? Uma tela de cinema. Exato. Por isso que a gente tem que ficar limitado entre 13 e 14 polegadas, porque é um tamanho confortável, dá pra você transportar numa boa, e tem uma área muito boa também. As telas em Full HD te oferecem a resolução que você precisa. Para quem trabalha com edição de vídeo, ajuda bastante quanto maior a resolução. A conexão. Como eu havia comentado, as conexões dos Ultrabooks são limitadas a USB, Thunderbolt, rede talvez, entendeu? Ou cabo Ethernet, o Fire. Pessoal, desculpa aí, é que o foco estava na minha camiseta branca, iluminada pelo sol. A gente tem problema de iluminação, não tem um lugar certinho pra gravar ainda. E essa hora da tarde, né? A gente tá gravando à tarde, no domingo. Como eu disse dizendo, eles vêm com conexões limitadas. Não é como os notebooks, você vai achar 5, vocês têm 6, 7 conexões USBs, mais aquele monte de coisa. Embora os notebooks de alta performance eles tenham trabalhado com conexões 4 USB 3.0 só, sabe? Os Ultrabooks trabalham também nisso. 3 conexões, 4 conexões USBs no máximo, assim, para ficar mais fino. Bateria. Os notebooks mais antigos, assim, eles têm baterias de 2 horas e meia, quando são novos, acaba de comprar, e vão abaixando esse horário. Até 1 hora e meia, 1 hora, assim, tudo mais. Período de duração curto, se você for analisar. E a Intel realmente tem usado isso para fazer propaganda dos seus processadores que gastam uma menor quantidade de energia. Agora, já os Ultrabooks e os notebooks novos têm baterias de 4 a 8 horas, tipo de 6 horas, por aí. De duração com conexão Wi-Fi, que é um negócio interessante. Você fala, meu notebook ele fica 10 horas, mas em stand-by. Tem que tomar cuidado com essas coisas, não adianta merda nenhuma. Os Ultrabooks, por sinal, como é a própria proposta deles, eles têm baterias que duram 8 horas tem 8 horas de duração com conexão Wi-Fi e tudo mais.
navegando na internet, vendo Esse vídeo. negócio que ele comentou, tipo, de ficar isso aí, vai. Você fala assim, meu notebook tem bateria grande, sei lá, 4 horas, não sei o que. Mas quando você fica jogando paciência, grande coisa. Muito bom. Os games. Pra quem quer comprar uma coisa pra game, compra um videogame. Ele foi feito pra isso. Ele tem placas de vídeo pra isso, processadores pra isso. Ele é dedicado exatamente pra gráfico. Não vai usar um notebook. Por quê? O notebook aquece. Quando você fica 4 horas jogando um jogo, além da sua bateria comer, ou se você está conectado na fonte, você aquece o notebook. As placas de vídeo, elas aquecem bastante quando você fica usando direto. E a região dela você percebe no teclado ou no touchpad, sabe? Você percebe que ela aquece bastante. Os ultrabooks aquecem mais que os notebooks. Por quê? É simples. Suponhamos que ambos sejam feitos de alumínio, que consegue dissipar o calor melhor. A questão é, qual tem mais volume para poder dissipar esse calor? Por isso ele aquece mais. Agora, o último item da tabela, o preço. Se você pode gastar, se você precisa de uma ótima qualidade, cara, ultrabook. Mas se não, com certeza notebook. Você vai gastar dinheiro à toa. Porque a questão do dinheiro é bem interessante. A configuração de um ultrabook de R$3.000, você encontra um notebook por R$1.900, entendeu? Tudo isso só por causa de uma portabilidade, por causa de um SSD, sabe? Você tem essa pressa de ficar inicializando o seu PC em 7 segundos ou você pode esperar uns 20 segundos? Não muda nada. Quer dizer, praticamente nada. É chato esperar, mas não muda muita coisa, não tem porquê. Eu acho que o Ultrabook ainda não é legal aqui no Brasil pelo seu preço. Agora a gente vai falar sobre os MacBooks. Os picudos. Os Apple Books. Tá? Os MacBooks são nada mais nada menos do que notebooks. Mas por que fala MacBook? Porque é da Apple. Ela quer se diferenciar dos outros. Mesma história do Ultrabook, só tem Intel. Os MacBooks, eles são sempre inovadores, eles criam tendências. O próprio Ultrabook é uma tendência criada pelo MacBook Air, embora o MacBook Air não seja um Ultrabook, porque ele é da Apple, e ele, embora ele seja 100%, ele tem todas as características de um Ultrabook, ele é um MacBook Air, ele foi o primeiro, foi um pioneiro dessa tecnologia, desse tipo de desempenho em um notebook, essas características, mas ele não é um. Outra coisa, os MacBooks eles trabalham sempre em alumínio, uma carcaça feita exatamente na forma da placa. É um negócio bem interessante, porque evita o aquecimento, ele dissipa bem o calor. E os MacBooks, qual a diferença deles para os notebooks? Além do preço, que é muito grande, a diferença entre um MacBook e um PC e um outro notebook qualquer é a integração de sistema, o software e o hardware. Eles encaixam, são feitos exatamente para isso, para encaixar perfeito. Então assim, quando você tem um hardware e um software inteiramente conectado, você não é como o Windows, que você é feito para rodar em qualquer tipo de computador. Ele é feito para rodar só naquele computador, ele encaixa perfeitinho, permite maior desempenho. Então assim, com uma configuração menor, com uma configuração mais simples, você consegue tanto desempenho quanto um outro notebook com uma configuração melhor. Um MacBook Pro com i5, 4 GB de memória RAM, você consegue tanto desempenho quanto um notebook com i7, com 6, 8 GB de memória RAM, porque o sistema consegue aproveitar muito bem isso. O MacBook Air, como eu já comentei, ele criou essa tendência do Ultrabook. Ele é extremamente fino, ele apresenta baixas conexões e eu vi falarem num vídeo que ele é capaz de cortar carne, ele é extremamente fino, assim como aquele XPS da Dell é extremamente fino. Cortar carne. Sabe, o Samsung Série 9 também é fino, consegue cortar uma carne. É um negócio, é a história de deixar a ponta dele extremamente fina. Esse negócio de cortar carne, eu não entendi. Você vai estragar seu notebook fazendo um vídeo cortando carne? Cara, é um Mac. Se estragar, você vai gastar, sei lá, 6 mil à toa. Cara, bastante dinheiro você vai perder. Então, a gente tem o MacBook Pro,
que é uma versão anterior de 2011, 2012, 2010 também, sabe? Azul, pelo menos é que eu conheço. Ele trabalha com processadores Intel i5, Intel Core 2 Duo, mais antigo ainda, o Intel Core 2 Duo, i5 ou i7. Ele trabalha com 500 GB de HD ou, sei lá, trabalha com SSD, você que escolhe, entendeu? Eles são extremamente caros, são bons, eles têm drives de DVD, eles apresentam conexões Thunderbolt, sabe, como todo Apple. Ano passado saiu uma atualização do MacBook Pro chamado MacBook Pro com tela Retina. A tela Retina, para quem conhece do iPhone 4, do iPhone 4S e do iPhone 5, é aquela tela no qual a densidade de pixels na tela é tão grande que é impossível de ver um pixel a olho nu. Exato. É muita resolução numa tela. Ele tinha o MacBook Pro com tela Retina de 15 polegadas, tinha a maior resolução do planeta, e o de 13 polegadas tinha a segunda maior resolução do planeta, porque é uma tela menor, obviamente. Ele tinha mais resolução que aquelas TVs que você paga milhares de reais, entendeu? Tinha mais resolução que uma tela daquela, por causa da densidade de pixels numa tela pequena. Mas acontece um problema. Quando você tem tanto pixel numa tela, tanta coisa para trabalhar, você precisa de uma placa gráfica feita para isso. E infelizmente, por ele ter sido pioneiro nesse ponto, ele ficou devendo nisso. O quê? O que acontece? O processador, quando você não está usando só na bateria, que você não fica usando a placa gráfica, você acaba sobrecarregando o seu processador para ficar renderizando esse vídeo toda hora. E aí você acaba perdendo desempenho em certas partes, porque a gente não tem tecnologia ainda para suportar muito bem isso, entendeu? Acredito que com aquelas placas gráficas da AMD nova aí, a linha C70 alguma coisa aí, consegue suportar bem, eu entendo, mas a gente ainda não está pronto, e isso é o que eu ouvi falar, porque é muito caro esses MacBooks, tá? Então o pessoal prefere comprar o MacBook Pro do que o MacBook Pro com tela Retina. Vamos falar agora sobre o preço desses MacBooks. O MacBook Pro ano passado estava saindo por R$4.000 e o MacBook Air estava saindo por R$3.500, se não me engano. Depois do lançamento do MacBook Pro com tela de retina, eles vão abaixar? Não, ele subiu. Esse ano o MacBook Pro está por R$4.700, o preço inicial, e o MacBook Air por R$4.100, sabe? Um preço muito alto. Tudo bem que fora do país você paga, sei lá, $1.000, $999, $900, $1.000, $1.300, $2.000. Mas no Brasil, o MacBook Pro com tela retina sai por nada mais nada menos de R$6.000, o de 13 polegadas. 15 polegadas, ele está saindo por R$10.000, chegando a R$12.000. Sabe, são extremamente caros e tem tanto desempenho assim, eles trabalham com SSD só, sabe, não faz um negócio meio misto, embora a Apple tenha apresentado a ideia do Fusion Drive, que é uma fusão entre HD e SSD deles, interessante. Mas assim, são muito caros mesmo. Se você precisa mesmo dessa história do software combinado com o hardware, mais um desempenho aí um pouquinho melhor que os outros, coisas assim, e não tem que ficar lidando com problema, aí você compra um MacBook. Mas você tem que ter esse dinheiro. É muito caro. Cara, 10 mil não é, sei lá. 10 mil, cara, 10 mil você compra uma moto. Bom, esse foi o vídeo de hoje. A gente pede desculpa, a questão de iluminação, ficar mudando, a gente tá no quarto agora, tá meio difícil. Tá. A gente ficou olhando pra baixo por causa disso. A gente fez um... É que assim, eu não sou tão nerd assim que nem ele. Não sei muito bem sobre notebook. A gente fez como se fosse um roteiro com nossos temas, então a gente ficou olhando aqui. Tá. A questão do fundo. Eu não sei se vai encaixar muito bem. Tem uma porta, tem um desenho na parede. Tem um mapa. Tem guitarra. Tem caixa de som. Tem de tudo. Tem um mapa da cidade que eu uso pra me guiar. Qualquer som, erro de som, é por causa do ventilador. Tá calor pra caramba. O sol tá forte pela janela, então a gente não sabe se a gente puxar a cortina a gente perde a iluminação e tudo mais. Fica difícil. A gente tá procurando um lugar certinho. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Vê se tá bom. Se gostou do vídeo, dá um like, favorita e se inscreve no canal.
ajuda muito mesmo. É o nosso segundo vídeo. Ajuda a crescer. A gente vai tentar postar toda semana um vídeo sobre essas novidades aqui de inteligência, tecnologia. Beleza? Valeu, Valeu, Bruno, pela dica do vídeo. E se vocês gostaram, é isso.